Partiu Austrália! O UFC tá de volta à terra do canguru com o UFC 312 e na luta principal teremos Dricus du Plessis tentando sua segunda defesa de cinturão mundial do peso médio contra Sean Strickland, velho conhecido, homem que ele precisou vencer para se tornar campeão mundial. Então no vídeo de hoje eu prometo estatísticas que vão te ajudar a prever esse duelo, te ajudar a imaginar como é que a revanche vai acontecer e também, cara, eu estudei todas as lutas do Dricus du Plessis dentro do UFC, puxei para ver algumas lutas mais antigas dele e tentarei responder para vocês a pergunta máxima. Dricus du Plessis é bagre ou não é? Como é que um homem que parece ser talvez um dos piores lutadores, um dos melhores piores lutadores, né? Vence todo mundo 8-0 no UFC, campeão mundial indo pra segunda defesa. Como é que isso pode acontecer? Estudei, analisei e prometo no vídeo de hoje tentar entregar pra vocês uma resposta satisfatória pra essa pergunta, ok? Então já comenta aqui embaixo quem você acha que vence, deixa o like, se inscreve no canal e vambora pra análise. Pois bem, vamos começar aqui pelos números mais frios. Dricus du Plessis, o campeão, Still Knox, 22 vitórias, 2 derrotas, uma sequência maravilhosa de vitórias, são 10 vitórias seguidas, não perde desde 2018, inclusive essa sequência começou com uma vitória contra o Joilton Peregrino, né, o brasileiro. Sul-africano, tem 31 anos de idade, isso é um fator, acho que muito interessante da gente apontar aqui, porque ele entra no UFC com 26 e ele se torna campeão com 30. Então ele tá num timing muito favorável para ele em termos assim de físico, que a gente fala, o auge físico, depois de 35 anos é muito mais difícil você se manter lá em cima, principalmente em categorias mais leves. Mas, cara, o timing para ele funcionou perfeitamente. Chegou no UFC ainda numa idade jovem, porém já maturado, com uma experiência razoável de luta. E aí foi se criando, fez 8 lutas até aqui, 8 vitórias. São 6 por interrupção, apenas 2 foram para a decisão. Entrou no UFC com um grande problema do septo, né? Ele tinha desvio de septo no nariz. Talvez a luta mais gritante quanto a isso foi contra o Darren Till, onde, meu irmão, ele amassa o Darren Till por 2 assaltos, no terceiro quase que ele abre o bico, entrega a paçoca, imagina perder pro Darren Till, onde é que estaríamos hoje, né? O que seria Dricus du Plessis? A gente não sabe. Mas no final das contas fez a operação, depois disso ganhou no gás do Derek Bronson, venceu o Whittaker, Deus me livre, venceu o próprio Strickland e venceu o Israel Adesanya na luta mais recente, uma sequência muito boa do nosso Dricus du Plessis. Não é tão alto, tem 1,85 m, mas tem uma boa envergadura, tem aquele bração longo, né, cara? O famoso amarra o sapato sem abaixar, 1,93 m de envergadura. Dá os treinos lá na Flórida, né, com a galera do Turinho, na Kill Cliff, mas também dá alguns treinos na África do Sul. Sean Strickland, o Tarzan, ex-campeão peso médio, 33 anos de idade, um pouco mais velho que o du Plessis, chegou no UFC antes, ele tem 10 anos de organização, o du Plessis chegou no UFC em 2020, se não me engano, mas enquanto o Strickland chegou em 2014, melhor dizendo, tem 10 anos de organização, começou como 7-7, né, meio médio, perdeu pro Usman no 7-7, perdeu pro Zaleski, né, pro Eliseu Capoeira no 7-7 também, depois sobe de peso e aí consegue ter uma sequência melhor, e é engraçado, né, cara, porque ele meio que rouba o trovão, né? Fura a fila do Imavov. Porque o Imavov perde pra ele uma luta em cima da hora, onde lutaram até no 93 quilos. Acho que eu comentei isso no vídeo do Imavov com o Adesanya. E aí o Strickland vence, se posiciona bem, tá disponível na hora que o Adesanya quer defender o cinturão e o du Plessis mesmo tá lesionado, vence o Adesanya e se torna campeão mundial, depois perde, estamos aqui hoje. Enfim, fisicamente falando, cara, são muito parecidos. 1,85 de altura também pro Strickland e 1,93. O engraçado é que você assistindo a luta entre os dois, a primeira luta, o Strickland parece claramente mais alto, parece um atleta maior, até um pouco mais parrudão, né? O du Plessis, você tem a impressão de que ele é um pouco menor, porém mais trincado, sacou? Um pouco mais trincado quanto o Strickland, um pouco maior, mas nos números frios eles são iguais. Eu acho que isso se deve um pouco pela complexão física de cada um, é óbvio, mas o du Plessis joga um pouco mais arqueado, assim, fechadinho, base mais aberta nas pernas, né? Enquanto o du Plessis vai naquele Philly Shell, aquele shoulder roll, cabeça bem alta, né? Bem altivo, sem movimentar muito a cabeça, confiando muito na saída e no hand trap que ele gosta de fazer. Ele defende muito o golpe, jogando a mão para frente, assim, né? Para o golpe resvalar no seu antebraço, resvalar no braço e você, assim, pode até ser tocado, né? Mas no final das contas você não vai receber o golpe por completo, a pressão completa do golpe, o que faz muita diferença. Bom, em números estatísticos aqui de questão de altura, peso, tudo igual. Vamos ver o que a estatística de luta conta pra gente. E como toda luta começa na trocação, vamos falar da parte em pé.
são dois atletas de um output muito alto, um volume muito alto de golpes. O Strickland lança 6.4 golpes por minuto, né, significativos na distância, enquanto o Du Plessis joga 6.25. Não é muito diferente, né, mas também é um volume bem alto. Tem uma pequena diferença, acho que essa residual aí de diferença é o trabalho de jab do próprio Strickland, que é o tempo todo conectando, o tempo todo medindo a distância, o tempo todo tentando chegar no adversário. Então, estatisticamente muito parecidos na parte em pé ofensivamente. Mas aí o detalhe é na defesa, porque eu acho que a defesa é o que separa um pouco eles. São estilos diferentes de trocação, como eu mencionei anteriormente, até na própria base. Mas quando a gente vai falar de defesa, cara, o Sean Strickland ele absorve apenas 4.88 golpes significativos por minuto em pé, o que é alto, até não é muito baixo. Mas é um cara que anda muito para frente, ele propõe muita luta, então ele acaba recebendo muita coisa. Só que na hora que você vê o coeficiente, né, porque assim, o Dricus du Plessis absorve 5.8. No diferencial dele, ele está conectando apenas 0.4 a mais que o adversário, enquanto o Strickland está conectando 1.50. Então, é um golpe a mais limpo que o Strickland consegue botar por minuto na luta. Isso, no final das contas, pode fazer muita diferença. É o de definidor para várias lutas do Sean Strickland dentro do UFC. Então, o DDP, ele não é um cara que se defende tão bem. É um cara que absorve muito golpe, demonstrou quilometragem na cara contra o Strickland na primeira luta, demonstrou um pouco de quilometragem na cara contra o próprio Robert Whittaker. Então, ele apanha e não é muito bom no quesito defesa. Mas ofensivamente, ele consegue ser muito contundente. É um cara que nunca recebeu knockdown no UFC, apesar de apanhar, e aplicou 6, certo? Então, assim, ele tem aquela mãozinha de marmita. Não é aquele cara que vai te pegar no primeiro golpe e te nocautear, mas principalmente nos combos dele, e ele pega você em ângulos muito esquisitos. Ele nocauteia o Marcos Maluco num upper, assim, um cruzado, que pega o maluco meio que de lado, assim, e nocauteia. O próprio Robert Whittaker, os golpes você acha que não vai pegar, quando pega, meu irmão, o cara sentiu. Então ele tem essa magia em pé, tem essa contundência que deixa o Dricus apanhar um pouquinho mais. Ele gosta de receber um pouco mais de golpe, até para ter a abertura dele de conectar, e pela carreira e pelo que ele vem fazendo até aqui, tipo assim, é fundamental ele ser conectado para poder abrir o jogo. Na trocação, eu imagino que a luta vai ser muito parecida como foi da última vez. Agora, se for muito parecido como foi da última vez, a gente vai com certeza ter parte de queda, que foi um diferencial para o nosso Dricus du Plessis. E aí, se você olhar a carreira dos dois, o Dricus ele chegou a conectar 3 quedas no quarto round contra o Strickland, né? Tentou 5, conectou 3. Pô, no quarto assalto, um atleta que a gente mencionava no começo da carreira do UFC, a gente falava, o sul-africano não tem gás, não tem gás. Quarto round, um cara que não é basicamente um wrestler, aplicar 3 quedas no Strickland, que tem boa defesa, é impressionante. E você vê, a cada 5 minutos o Du Plessis ataca 2.6 quedas, entendeu? Já aplicou 20 quedas no UFC e sofreu apenas 3. Enquanto o Strickland é um cara que praticamente não tem esse ataque, né? Apenas 0.4 de tentativa, de mais ou menos 0.6 queda ele tenta a cada 5 minutos, enquanto quedou 18 e foi quedado 14. O Strickland, estatisticamente falando, tem uma boa taxa de defesa, mas ele é quedável, entendeu? Não tem como dizer que não. O Du Plessis, quando precisou, quedou. Não foi uma luta onde a gente saiu da primeiro encontro dos dois, a gente fala, nossa, o Du Plessis não achou nada no wrestling. Não, na verdade, eu acho que o Du Plessis achou bastante no wrestling, e eu acho que fundamentalmente naquela luta, foi uma luta de interpretação muito apertada, vitória na decisão dividida, os dois árbitros, os dois jurados, melhor dizendo, que deram vitória pro Du Plessis, marcaram o segundo, terceiro e quarto para o Du Plessis e o primeiro e o último para o Strickland. O que deu vitória do Strickland acabou dando o primeiro e segundo para o Strickland, o terceiro e quarto para o Du Plessis e o quinto foi para o Strickland. E eu acho que o que foi fundamental para a vitória do Du Plessis é porque o Du Plessis misturou mais. O Du Plessis ele foi mais versátil, ele teve maior variação. Ele, beleza, estava trocando ali, só que os dois jogam a mesma quantidade de golpes em pé. Ok, estamos jogando a mesma quantidade de golpes em pé. Só que se eu estou o tempo todo jogando jab direto, chip, jab direto, chip, eu não estou fugindo muito disso, né? Eu sou o Sean Strickland, estou jogando jab, cruzando, pá, tô aqui, vai, e tira, vai, e chip, e vai. Ok, você tá fazendo isso aí, você pode fazer isso 5 rounds. Aí você tá pegando outro atleta que tá lançando a mesma quantidade, só que o cara vem, joga o swingão, aí giratório, aí vai, upper, sacou? Pode não conectar tudo, mas ele vai jogando, joga um chute forte na barriga, joga um chute alto 2 tempos. Amigo, tu tá impregnando mais contundência, você tá, no mínimo, chamando mais a atenção do árbitro e botando mais força.
é também a dor e a delícia do jogo do Dricus du Plessis. É um cara que joga muita coisa com contundência e também às vezes erra, joga no vazio. Só que acredito que na primeira luta pegou bastante esse fato do Dricus du Plessis abrir um belo corte, inclusive na cara do Strickland, mas ser o atleta que trazia algo novo, né? Então a luta tava um pouco parada em pé assim, o Strickland começava a ganhar um tempinho, cinturada quedou, entendeu? O du Plessis, ele quebrava o ritmo da luta, ele é um cara assim, engraçado. Porque eu vou até puxar já a parte da minha análise de ver todas as lutas do nosso Dricus du Plessis. Dricus du Plessis é bom porque o Adesanya trocou aquela ideia com o Whittaker, os dois perderam pro du Plessis e eles falaram mais ou menos assim, cara, ele é o melhor, pior lutador de todos. E, cara, observando a luta do Dricus du Plessis, eu acho que as grandes valências, assim, o que ele traz? Ele é muito resiliente, altamente resiliente, ele não tem vergonha, ele é inconstrangível. Ele pode jogar um golpe no vazio e cair de bunda. Ele pode tentar uma queda de sacrifício, cair de costas e o cara por cima. Já aconteceu com ele dentro do UFC. Mas beleza, ele também tem uma memória de peixinho dourado, né? Que é a memória de 10 segundos. Ele faz a merda, putz, deu ruim. Vambora, vamos pra próxima. E vai te atacar de novo, e vai te atacar de novo. Ele pode ficar cansado, mas é um atleta que bota muito giro. Ele vai o tempo todo tentar alguma coisa, não sempre andando pra frente, mas por vezes quando ele anda pra trás, você vai ver ele muitas vezes atacando aquela blitz que vem com o Superman Punch, aquele jab fintado com o Superman, ou o próprio 1, 2, 3 que ele gosta. É um cara que gosta de lutar muito verticalmente, né? Ele gosta muito da blitz. E a partir dessa blitz, ou ele pode entrar com uma queda. Então, assim, ele tem um jeitinho próprio, tem um queixo bom, tem contundência, tem parte física, o gás dele tá em dia. Quanto o Derek Bronson conseguiu entrada e queda, venceu no wrestling. Tem vencido, inclusive, com boa representação de wrestling nas suas lutas. Se você olhar a luta contra o Strickland, ele conseguiu botar pra baixo. Como eu falei, foi diferencial pra vitória. Eu achei que ele venceu na época. E contra o próprio Adesanya, tá ligado? Quando ele precisou dar aquela berimbolada, fez o berimbolo. E assim, é um atleta de MMA. O Sean Strickland tá enfrentando um atleta de MMA. Ah, mas aí o Strickland também não tem MMA, não tem chão? Tem, pô, ele treina tudo. Treina tudo. Só que o Strickland no approach dele, ele é um boxer, é um kickboxer, ele é um boxer que tem chip, que tem ponteira. Ele não vai além disso. Eu não vejo o Sean Strickland jogando chute alto, eu não vejo o Sean Strickland tentando um cruzado mais pesado com a mão de trás. Ele é muito metódico, funciona, ele tem uma boa defesa, ele é muito preciso no approach, ele é um cara que gosta de falar e isso atrapalha o adversário. Só que se o Sean Strickland, se o ex-campeão não quiser, tipo assim, se ele não tiver apto, não tiver afim, não tiver... Ele vai ter que se molhar nessa luta, entendeu? Ele vai ter que botar o pé na água, sacou? A sensação que eu tenho é que ele não gosta de botar o pé na água, ele não gosta de se envolver demais nos confrontos. O próprio Mário Santos, cara, a gente trocou uma ideia na última live, inclusive a resenha é muito boa, convido você a puxar aqui a live, tá? Aqui, tá? Ele falou, cara, que nos treinos do Strickland é muito agressivo. Vai pra dentro e a gente já viu o vídeo, né? Vaza vídeo aí do Strickland treinando e na academia, meu irmão, pitbull sem coleira. E chega na luta, comedido, defensivo, andando pra frente, porém escolhendo os golpes, sabendo a hora certa, fintando muito, defendendo muita coisa, né? Falamos já bastante disso. E o Myron acha que o Strickland vai vir um pouco mais agressivo. Tem que vir. Se o Strickland chegar na temperatura ambiente que chegou na primeira luta, eu acho que o du Plessis vai de novo fazer uma luta pegada, uma luta apertada. Não vejo o du Plessis passeando, a menos que ele consiga realmente um golpe muito contundente e nocauteie o Strickland, que a gente já viu acontecendo, mas eu não sei se o du Plessis tem aquele golpe, um só, o cruzado esquerda do Poatan, não. Talvez um acúmulo, né, de golpes ao longo da luta, talvez isso seja o diferencial. Mas eu tenho a sensação que o du Plessis está vivendo o melhor momento, o du Plessis tem um jogo mais variável, tem mais soluções, mais respostas, mais oportunidades de vitória. Acho que a gente vai para uma defesa de título do sul-africano. E aí a gente vai entrar numa, quem sabe, nova era de um campeão dominante, essa categoria do peso médio que já teve Anderson Silva. Olha o que eu vou falar, hein? Já teve Anderson Silva, já teve Chris Weidman, teve o próprio Israel Adesanya, que foi o dominante, campeão de mais de uma defesa, 3, 4, 3, acho que foram 3 ou 4 defesas do Adesanya, né? Me corrige aí, comenta aí. Então a gente tá indo pro du Plessis, que pode, se eu tiver certo, no sábado fazer sua segunda defesa. E aí na próxima rodada vai ter um Chimaev aí esperando. Aí eu quero ver. Imagina, um Chimaev e um Dricus du Plessis depois do cara vencer todo mundo. Venceu o Whittaker, venceu o Strickland 2 vezes, venceu a Adesanya, pega o Chimaev. Vai que esse cara ganha o Chimaev, irmão. Vai que esse cara ganha o Chimaev. Pô, eu fico maluco. Valeu, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta. E vai sair resenha também da Tatiana Soares contra a Weili Zhang. Tatiana Soares, a maior desafiante do momento no UFC. O bicho papão sem coroa no UFC. Comenta aí, se prepara pro vídeo. Boa semana pra todo mundo. Valeu.